Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje eu vou falar sobre sanitários acessíveis, conforme eu prometido na minha última live, na última sexta-feira, disse que traria um conteúdo sobre sanitários acessíveis e aqui estou eu falando sobre sanitários acessíveis. Falando sobre sanitários acessíveis, o tema será os 5 principais erros que as pessoas cometem ao projetar, construir um sanitário acessível, tá bom? Então, gente, assim, como eu disse na introdução, eu tenho uma empresa que atua com acessibilidade. Então aqui a gente faz serviços técnicos de acessibilidade, a gente faz instalação de produtos, adequação, faz muita coisa. Então a gente sempre vai fazer ou uma avaliação para poder elaborar algum relatório técnico ou projeto ou consultoria em acessibilidade e consegue perceber onde que estão essas principais falhas na execução nos sanitários acessíveis existentes. Tem também às vezes algum projeto que alguma empresa manda para a gente para poder fazer, realizar as adequações indicadas no projeto. Tem situação também de dia a dia, que a gente vai em algum lugar, sai com a Laurinha, enfim. Como eu trabalho com isso, a gente já cria um olhar assim crítico, tudo a gente está analisando a acessibilidade. Então, a partir dessas observações, dessa percepção, que eu consegui trazer para vocês aqui, onde que eu vejo que as pessoas erram mais. Então, vou trazer para você aqui quais são esses 5 tópicos para você arquiteto, você engenheiro, você profissional da construção que se interessa pelo tema da acessibilidade, não fazer errado. Vou trazer para você o que é feito de errado e qual que é o jeito certo de fazer. Bom dia, Raíssa, Fázio, Rafael, bom dia também, tudo bem? Acenando para as pessoas aqui. Então, quer ver, ó? Deixa eu trazer para vocês aqui o primeiro item que eu vou falar e que, gente, é algo que gera muita confusão. Eu já falei sobre isso aqui muitas vezes, e vou continuar falando muitas outras vezes, porque é algo que realmente é muito confuso e as pessoas não entendem muito bem. Mas quando eu trago esse tema e explico, eu tento trazer uma perspectiva prática de utilização para você conseguir raciocinar para não errar nisso aqui mais, que vai ser o quê? São os puxadores das portas dos sanitários acessíveis. O que a gente tem para a porta de sanitário acessível? Tem especificação certinha, elas têm que ter a largura mínima de 80, tem que ter a altura mínima de 2,10 metros. E esse puxador para a porta, é aquela barra horizontal que vai na porta, ela é um item obrigatório, não só para sanitários acessíveis, mas para todos os outros sanitários coletivos, sanitários acessíveis e vestiários. Então, uma maneira de você representar, quando eu digo que existe muito erro, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tirei essa imagem aqui de um projeto que chegou aqui para mim, tá vendo? Então, isso aqui é algo que, assim, não precisa ter essas 2 barras aqui. Você tá vendo aqui que tem a porta, tem uma barra do lado externo e tem uma barra do lado interno. No caso, é um puxador. Esse puxador, ele precisa ter o comprimento mínimo de 40 centímetros e ele deve ser instalado somente nessa parte interna aqui, ó. Nessa parte externa não há necessidade, tá bom? E por que ele tem que ser instalado somente na parte interna? Vamos pensar aqui numa pessoa que está utilizando o sanitário. Um outro requisito para a porta de sanitário acessível é que ela abra para fora. Então veja bem, qual que é a utilidade desse puxador? A utilidade desse puxador vai ser a seguinte: imagina uma pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida que vá utilizar o sanitário. Então, se ela chega ali na porta do sanitário e vai abrir a porta, ela vai conseguir pegar a maçaneta, puxar a porta e abrir a porta, certo? Então ela consegue, depois ela coloca a cadeira ou vai entrando aqui, consegue travar, consegue entrar no sanitário, beleza. Agora imagina que vamos lá, continuando
Continuando na nossa sequência aqui, ela abriu a porta, aí ela entrou com a cadeira, ou entrou com o andador, ou entrou com a muleta, ou entrou do jeito que deu, entrou no sanitário e a porta está aberta. Ela não vai conseguir alcançar a maçaneta que vai estar lá longe, entendeu? Então, com a porta aberta para fora e a pessoa dentro do sanitário, ela não vai conseguir, não vai ter alcance para pegar a maçaneta que vai estar distante. Então, ela precisa ter esse puxador que vai estar na altura da maçaneta para conseguir fechar a porta. Ela vai conseguir alcançar o puxador, mas não vai conseguir alcançar a maçaneta. Por isso que existe a obrigatoriedade da instalação desse puxador horizontal na altura da maçaneta, na parte interna da porta. As pessoas, como não sabem muito bem se é do lado de dentro, se é do lado de fora, se é dos dois, quando faz esse tipo de indicação que eu mostrei para vocês aqui, ó, que está indicando aqui dos dois lados, tanto dentro quanto fora, assim, não vai ficar errado, porque ela vai acabar contemplando a maneira certa. Mas você pode indicar simplesmente o jeito certo e otimizar o recurso que você tem disponível para trabalhar a acessibilidade do espaço. Vai ficar uma barra sobrando. E só mais uma observação quanto a essa barra aqui desse puxador horizontal para a porta de sanitário acessível, é que ele não precisa ser uma barra com 1 1/4. Essa barra aqui, ela pode ser uma barra de 1 polegada. Então ela pode ser uma barra mais fininha, não tem problema. As barras de apoio internas, não. As barras de apoio internas devem ter o diâmetro mínimo de 1 1/4. Eu acho que é 1 1/4. Eu não sei o milímetro certo, não tem que olhar na norma, que a norma é um material eterno de consulta, né, gente? Mas essa barra para a porta, esse puxador para a porta, ele pode ser aquele puxador de 1 polegada, porque ele não vai ter a finalidade de a pessoa apoiar. Ela vai ter a finalidade de a pessoa conseguir alcançar ali a maçaneta para poder fechar a porta. Então essa é a utilidade. Eu espero que vocês não errem mais na indicação desse puxador para a porta de sanitário acessível. Então isso é um erro que existe com bastante frequência, tá bom? Vou passar aqui já para o nosso segundo item, que é o quê? Algo também que é difícil de você ver da maneira correta em sanitários acessíveis, que é o quê? Vai ser a sinalização. É um outro item que eu falo bastante aqui no conteúdo que eu divulgo aqui nas redes. E a questão da sinalização do sanitário acessível, como que é essa sinalização? As pessoas erram muito. Vou trazer aqui uma imagem para vocês, tá vendo? De um conjunto de sanitários. Deixa eu tirar aqui os reflexos para vocês conseguirem ver. Eu acho que tá dando para ver. Então aqui eu tenho um sanitário acessível e eu tenho mais 2 sanitários aqui coletivos, o masculino e o feminino. E a sinalização desse sanitário, vocês vão ver que tem uma placa na porta. Então, nessa porta do sanitário acessível, eu tenho simplesmente o símbolo do cadeirante. No masculino, eu tenho o símbolo de masculino, do homenzinho. E do feminino, eu tenho o símbolo da mulherzinha lá, mostrando a sinalização do sanitário, dos sanitários de maneira geral. E isso aqui não é a maneira certa de você sinalizar os sanitários. Tá vendo? Claro que se eu estiver nesse lugar, e se muitas pessoas estiverem nesse lugar, vamos conseguir identificar esses sanitários. Vamos conseguir saber qual é o sanitário acessível, qual é o masculino e qual é o feminino. Mas a acessibilidade é você conseguir trabalhar os espaços e as edificações de modo que eles possam ser utilizados por todas as pessoas. Então, a maneira correta de você sinalizar o sanitário acessível, mais uma vez, não só o acessível, mas também os sanitários coletivos, é com a sinalização em formato acessível. Essa maneira que eu mostrei para vocês aqui nessa imagem, por exemplo, se for uma pessoa com deficiência visual, ela vai estar em apuros, ela não vai saber identificar qual é aquele sanitário, ou ela vai depender de alguém ir lá e avisar para ela qual que é o sanitário, entendeu? Agora, quando você coloca uma sinalização em formato acessível, que é essa aqui, ó, tá vendo? Aí sim, qualquer pessoa consegue identificar qual é o sanitário e utilizar o sanitário adequado. Então, qual que é a característica da sinalização
em formato acessível, ela tem que ter contraste visual, não necessariamente preto com branco, mas precisa ter o contraste visual. Você pode fazer uma placa nas cores da sua identidade visual, não tem problema, mas desde que respeite a questão do contraste. Ela tem os caracteres em relevo, então esse texto aqui ele está em relevo, tem o texto em braille, tá? E esse caractere em relevo aqui, ele também tem um tamanho adequado, que essa altura de letra aqui, ela tem que ser tal que seja possível a percepção de qual é cada uma dessas letras aqui para a pessoa conseguir fazer a leitura. Lembrando que nem todo cego sabe braille, então por isso que é importante você ter as letras também com os caracteres em relevo, tá? Só mais um detalhe. Lá na NBR 9050, o que a gente tem colocado lá? Você precisa de ter essa informação em formato acessível e você precisa que posicionar essa placa aqui da maneira correta, da maneira adequada. E como que isso é feito? Vamos lá, tem algumas possibilidades. Essa placa aqui, por exemplo, ela tem todas essas características que eu falei para vocês e ela, além disso, também tem o pictograma. Esse pictograma não precisa necessariamente estar junto dessa placa em formato acessível. Você pode pegar o pictograma, que é a figura, somente visual, e fazer a fixação dele na porta, tá? Você coloca a identificação com a imagem na porta e a informação tátil com todas essas outras características devem ser colocadas ali na parede do lado. Por exemplo, você tem aqui a porta do sanitário, você tem aqui a maçaneta, então aqui não ao lado da maçaneta, mas na parede aqui da maçaneta, você vai posicionar essa placa com a informação tátil aqui na altura, na faixa de alcance acessível, que é entre 1,20 e 1,60. Então lá na NBR 9050 tem toda a especificação de como essa placa deve ser instalada, de qual a posição que essa placa deve ser instalada. E outro erro comum quanto à sinalização é que às vezes a pessoa pega aqui a placa bonitinha, certinha, com todas as especificações corretas e vai lá, pega uma placa dessa e faz a fixação na porta. Isso é muito comum. Então, é importante você saber quais são as características dessa sinalização e como essa placa deve ser instalada e onde que as informações devem estar. Por exemplo, o pictograma, ele pode estar na porta ou ele pode estar também junto com essa outra informação, que é uma placa mais completa. E eu, quando tenho que fazer alguma indicação, eu prefiro fazer uma placa com tudo já que precisa, porque fica uma coisa definitiva. Mas se você quiser colocar o pictograma na porta, também não fica errado. E a informação em relevo e em braille, lá na porta, ao lado da maçaneta, também não tem problema, tá? Então é algo que se erra muito. E só mais um detalhe, que essa sinalização em formato acessível, ela é obrigatória tanto para sanitários acessíveis, quanto para sanitários coletivos, tá bom? Antes de passar para o próximo tema, deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Engenheiro Cláudio Tio, né? Tá sempre aqui, né, Cláudio? Humberto Daniele, Leda Chaves também, Ivone Luiz, Nancy também, bom dia para todos, Gustavo Maciel. Eu tô tentando prestar mais atenção aqui no que chega para mim durante a live, porque às vezes chega alguma pergunta, alguma coisa, e eu só vou ver no final e eu perco o time, eu sou uma negação com esse negócio, mas eu tô aprendendo, então vou prestar mais atenção, às vezes chega alguma coisa aqui, vou tentar interagir melhor com vocês aqui para poder ser uma experiência mais participativa, tá bom? Mas seguindo aqui no tema, o terceiro item de sanitário acessível que as pessoas erram muito é a questão do alarme para sanitário. O que acontece com essa questão do alarme? Aqui, inclusive, ó, tá vendo? Só um detalhe aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Voltando um pouquinho nos dois temas anteriores. Essa imagem que eu trouxe para falar da sinalização, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma barra instalada do lado de fora. Então, essa barra aqui, ela não precisaria. E no caso desse sanitário aqui especificamente, ele tem a barra na parte interna também. Então, ele está instalado conforme o exemplo do projeto que eu mostrei para vocês aqui. Então, você vê que é um negócio que toda hora tem alguém que erra isso aqui. Por isso que eu quis trazer nessa live de hoje aqui. Então, passando aqui. O terceiro item
em sanitários acessíveis que há muito erros, que existem muitos erros, vamos falar direito aqui, é a questão dos alarmes. Essa imagem aqui, você vê que tem um alarme aqui instalado, essa aqui é a parte interna, a parte do acionamento tem que ficar na parte interna do sanitário, e eu trouxe essa imagem aqui, é desse mesmo sanitário. Porque um erro comum é de as pessoas não saberem que existe a obrigatoriedade da instalação desse alarme. O alarme para sanitários acessíveis, ele é algo obrigatório. Ele é obrigatório porque uma pessoa que vai utilizar o sanitário acessível, esse sanitário, é claro, vai ter que ter um monte de características ali que vão possibilitar a utilização por pessoa com deficiência, pessoa em cadeira de rodas, por todas as pessoas. E vai ter o uso preferencial por pessoa com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência que vai utilizar o sanitário, pode ser que aconteça alguma situação, algum incidente que ela, sei lá, caia, sofra uma queda dentro do sanitário. Então, esse alarme, ele é obrigatório para que a pessoa consiga pedir alguma ajuda em uma situação como essa. Só que, olha só, um primeiro erro com relação a alarmes é que as pessoas não instalam os alarmes. E o segundo erro com relação a alarmes é que quando elas instalam os alarmes do jeito errado, como está mostrado nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Então, tem o alarme lá do lado de fora, que é só que deve ser monitorado, né, para a pessoa saber que existe alguma situação de risco ali. Mas esse alarme aqui, tá vendo? Ele está instalado nessa posição, tá vendo? Então, qual que é o jeito certo de se instalar esse alarme? E esse alarme, ele deve ser instalado sim próximo à bacia sanitária, mas ele deve estar a 40 centímetros do piso, tá? Porque se uma pessoa que sofre uma queda, acontece algum incidente no sanitário, se ela não tiver sofrido uma queda, mas em alguma outra situação, se ela estiver em uma cadeira de rodas, ela vai ter o alcance ali para o acionamento do alarme. Se ela sofreu uma queda e o alarme está a 40 centímetros do piso, ela vai conseguir também alcançar ali a botoeira para acionar o alarme. Então, o alarme, além de ser obrigatório, tem o jeito certo de como ele deve ser instalado. E no caso desse exemplo aqui, a gente pode ver que ele está bem mais alto do que deveria, nessa posição aqui. Tá bom? Avançando aqui para o nosso quarto item, onde se erra muito em sanitários acessíveis, que são os espelhos. Espelhos em sanitários acessíveis, não só em sanitários acessíveis, mas em todos os sanitários. A presença do espelho, o fato de se ter um espelho ali é obrigatório. Então, o espelho é um item obrigatório para sanitários acessíveis e para sanitários coletivos também, tá? Porém, existe uma especificação de como que esse espelho deve ser instalado, assim como para muitos outros itens de acessibilidade, mas o espelho, o erro comum de se ter, é tipo o do alarme que eu falei para vocês, que é o quê? Primeiro, de não ter espelho. Tem muito sanitário que a pessoa vai lá não tem espelho e é um item obrigatório. E no caso do sanitário acessível, um erro comum é esse aqui, ó, é de você ter um espelho inclinado. Tá vendo? Que esse espelho, ele tem uma inclinação assim, ó, pra frente. Eu falo que é um espelho opressor. A pessoa vê assim, parece que o mundo tá caindo em cima dela. Então eu falo que é um espelho opressor. Então esse espelho opressor aqui é muito comum. Então tem uma moldura que é aplicada a uma inclinação aqui, tá vendo? E coloca-se esse espelho inclinado. Essa configuração de espelho aqui, ela está errada. A NBR 9050 de 2020, ela vai trazer a especificação de como devem ser a instalação desse espelho, e esse espelho, ele deve ser plano. Ele deve ser um espelho plano aqui, ó, deixa eu colocar na parede, deve ser plano, uma configuração comum, um espelho convencional. A especificação do espelho para atender a requisitos de acessibilidade tem a ver com o quê? Você pode colocar o espelho tanto na parede, em cima ali do lavatório, em cima da pia, ou você pode colocar também a parede, o espelho em paredes onde não esteja um lavatório. No caso dos lavatórios que vão estar ali, no caso dos espelhos que vão estar ali acima do lavatório, ele deve
tem a especificação, deixa eu pegar aqui para não falar errado. Gente, a norma, ela é uma fonte de consulta eterna. É tanto detalhezinho que não dá para decorar tudo. Eu tenho uma ideia aqui, mas para não correr o risco de eu falar errado, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, lá no capítulo 7. Cadê os espelhos? Passou. Aqui, ó. Lá no item 7.11.1. Então, a configuração do espelho, ele tem que estar na altura entre 90 e 1,80 m, no caso de o espelho ser instalado aqui, tá vendo? Ser instalado aqui na parede acima do lavatório, então ele tem que estar a uma altura entre 90 até 1,80 m. Então, essa especificação dos limites de altura, a norma fala. Mas pode também ser instalado em parede sem pia. Nesse caso, o espelho ele deve ser um pouco mais baixo. O limite superior da altura continua sendo 1,80 m e o limite inferior da altura passa a ser 50 centímetros. Isso mesmo. Então, se você tem um espelho lá que está na parede com o lavatório, mas ele não tem especificação correta, você tem a opção de substituir aquele espelho que não está atendendo a esses requisitos com relação à altura que está indicado aqui na NBR, ou você pode simplesmente acrescentar um novo espelho na parede sem pia que vá atender a esses requisitos, porque você vai ficar com os dois, mas um deles vai estar certinho, porque às vezes você vai estar lá fazendo uma adequação, você tirar um espelho que já está lá vai dar mais trabalho de substituir um espelho que já está lá do que você ir lá e colocar um outro. Então é até uma nova perspectiva para você que está fazendo aí a adequação do seu espaço, do seu sanitário acessível, tá bom? Então isso é algo onde se erra muito com relação a espelhos em sanitários acessíveis. Primeiro, o fato de não ter o espelho no sanitário acessível ou no sanitário coletivo, como eu disse, é um item obrigatório. E segundo, você achar que um sanitário acessível, o espelho deve ser inclinado. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, ó. Essa configuração aqui de espelho inclinado. Então agora a gente já sabe que esse tipo de espelho aqui para sanitários acessíveis, ele é errado. E a configuração correta para você instalar espelhos nos sanitários é essa que está aqui indicado no item 7.11.1 da NBR 9050. As imagens são essas aqui e a especificação, vou até falar para vocês que é curtinho aqui, ó. Ah lá, a altura de instalação e fixação de espelhos deve atender a figura 123, que é essa aqui que eu mostrei para vocês. Figura 123. Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias, como eu disse. Podem ter dimensões maiores, sendo recomendável que sejam instalados entre 50 centímetros até 1,80 m em relação ao piso acabado, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Essa é a especificação indicada na NBR 9050 para a instalação de espelhos em sanitários, sanitários coletivos e sanitários acessíveis. Espelhos planos com essa configuração aí, tá bom? E o nosso quinto e último elemento onde se erra bastante em sanitários acessíveis vai ser isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que é algo que toda hora também a gente vê que tá errado. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, que é esta aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, vocês vão inclusive conseguir treinar o seu olhar. Eu vou falar desse item especificamente que eu quero trazer para vocês, mas nessa imagem aqui especificamente há vários itens em desacordo com a NBR 9050 para sanitários acessíveis. O item que eu vou falar para vocês, que é o quinto item que eu estou trazendo aqui para essa live de hoje, para essa aula de hoje, vai ser o quê? É essa barra vertical aqui, ó. Então, um ponto onde se erra muito é o seguinte, a configuração de sanitário... Opa, tá dando reflexo aqui, né, gente? Tá ruim? Deixa eu tentar colocar um ângulo aqui que dê pra ver. Então, o que acontece? A configuração mais comum para sanitários acessíveis é essa configuração onde eu tenho essa parede lateral. Oh, gente, tá muito ruim. Deixa eu tentar apagar essa luz aqui para ver se melhora. Só um minutinho. Essa configuração de sanitário com parede
Ver se melhorou. Ah, melhorou, tá vendo? Com essa parede lateral. É a configuração mais comum. Há outras possibilidades também, tá, gente? Eu tenho configurações de sanitários acessíveis onde eu não tenho necessariamente essa parede lateral, mas essa aqui é a mais comum, é a que mais existe aí nos espaços, nas edificações, tá? E o que acontece? Eu preciso ter essa barra horizontal aqui, tem a indicação do posicionamento correto dela lá na NBR 9050. Eu tenho essa barra aqui no fundo. Essas barras são barras de apoio e transferência. Acho que eu vou diminuir um pouquinho do brilho aqui, acho que vai melhorar. Quer ver? Aí, melhorou mesmo. Então, eu tenho essa barra, essas duas barras horizontais aqui. Você está vendo que nesse caso aqui a barra do fundo ela está mais alta, mas é porque isso aqui é uma bacia sanitária com caixa acoplada, então pode ser bem assim mesmo. Mas o que eu vejo que as pessoas erram muito é na ausência de uma barra horizontal aqui na parede lateral, que é obrigatória também quando você tem essa configuração de sanitário acessível com parede lateral. Tá? Então, esse é um ponto onde se erra muito. Essa barra vertical, ela é obrigatória. Acho que eu falei horizontal, mas é vertical. Essa barra vertical, ela é obrigatória. E essa parte que vai tratar das configurações aqui dos sanitários acessíveis, ela vai estar lá no capítulo 7 do NBR 9050, que vai tratar só sobre sanitários. E é basicamente isso aqui, ó. Essa barra vertical aqui, ó, ela é obrigatória. Então, sempre que você tem uma configuração de sanitário com parede lateral, essa barra vertical aqui, ela vai ser obrigatória, tá? E nem todo local as pessoas colocam. Então, gente, tá vendo aqui, ó? Vou até voltar nessa imagem para mostrar para vocês a ausência dessa barra vertical. Vocês vão ver aqui, deixa eu tirar meu dedo aqui da frente. Vocês vão ver aqui também que no caso desse sanitário não tem o quê? Não tem o alarme, como eu disse, é algo que se erra muito. Eu acho que as pessoas não sabem que esse alarme é um item obrigatório para acessibilidade. E nesse caso desse sanitário aqui específico, o que é mais que eu tenho aqui de falta? Só para trazer um bônus aqui para vocês desse tema de hoje, onde se erra. Nesse caso aqui, o que eu tenho de errado também para trazer para vocês? Você vê que eu tenho esse assento aqui, ó. O assento, ele está considerando que tem uma abertura aqui. E a bacia sanitária com abertura, a gente já sabe que ela também é proibida. Eu nem trouxe esse item como um item principal, porque já se errou muito, mas eu acho que as pessoas estão tendo cada vez mais consciência dessa questão da abertura frontal na bacia sanitária, de que não pode ter, que na verdade aquela abertura até vai atrapalhar o usuário a utilizar a bacia sanitária. Então nem é um item assim que está tão em evidência, eu acho que todo mundo meio que já sabe que aquilo é proibido, de tanto que muita gente está falando sobre isso. E não pode mesmo. Um outro item que eu quero trazer para vocês alertar aqui, ó, tá vendo? Vai ser o quê? Nesse caso aqui, é essa posição da papeleira aqui, tá vendo? Então, quando você tem uma papeleira de sobrepor, esse modelo de papeleira aqui é uma papeleira de sobrepor, você tem também qual que é a posição correta que ela deve ser instalada. E essa posição que ela está aqui, ela vai prejudicar o alcance da pessoa que esteja utilizando aqui o sanitário. Então, a posição correta também está indicada lá na NBR 9050, que seria aqui na parede lateral, aí tem lá a medida certinha no alinhamento do final da bacia sanitária, com o alcance manual a um metro, se eu não me engano. Enfim, tem toda uma especificação. Mas só para finalizar aqui, recapitulando todos os itens que eu trouxe para você, que é onde as pessoas mais erram na questão do sanitário acessível, o que eu falei para vocês hoje aqui? O primeiro item que as pessoas mais erram com o sanitário acessível é com relação ao puxador da porta, que é aquela barra horizontal que as pessoas vão utilizar para poder abrir e fechar a porta. Deixa eu aumentar aqui na tela. Esse puxador horizontal aqui. Então, eu trouxe um projeto para vocês aqui com um exemplo. A outra foto também tem mostrando aqui a posição correta. Eu expliquei como que deve ser feita a instalação desse puxador. Trouxe algumas especificações desse puxador. Expliquei tudo tintim por tintim. O segundo item que eu trouxe para vocês é com relação à sinalização.
sinalização acessível para sanitários acessíveis, que basicamente deve ser esse modelo. Se for o sanitário acessível, aí sim vai ter o pictograma correto, dependendo da utilização do gênero que vai estar indicado aqui, né? E o símbolo CIA, que é o símbolo do cadeirante. Essa placa aqui é uma placa para sanitário coletivo, que também é obrigatória a sinalização correta, mas para sanitários acessíveis, acho que eu não tenho dela aqui não, acho que eu tenho lá em cima só. Vou deixar uma de sanitário acessível por aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Mas seria com o símbolo da indicação do gênero, com o símbolo do cadeirante. E sanitário com o gênero acessível também, né? Seria a sinalização correta. Mas a especificação de como deve ser essa sinalização, trouxe também, expliquei como deve ser, onde é a posição, como é a maneira correta de sinalizar, o que você coloca na porta, o que você coloca na parede lateral, que é um ponto onde se erra muito também. O terceiro item que eu trouxe para vocês foi o alarme. Alarme para sanitário se erra muito em não se colocar o alarme para sanitário, que é um item obrigatório. E o segundo erro, quando se tem o alarme, é colocar o acionador no alarme na posição errada, que vai prejudicar a utilização ali dos usuários do sanitário, tá? O quarto item que eu trouxe para vocês foi o espelho, que é muito comum as pessoas não saberem que o espelho é um item obrigatório para sanitários, e em alguns casos, quando é um sanitário acessível, esse espelho ele é instalado inclinado, é aquele espelho opressor. Vou até mostrar para vocês de novo aqui, ó. Vocês já se viram no espelho desse? É muito ruim, gente. Parece que o mundo tá caindo em cima de você. Então, essa configuração de espelho aqui é muito comum em sanitários acessíveis, e o espelho não deve ser dessa forma. O espelho deve ser um espelho plano, aqui, para mostrar melhor para vocês esse espelho inclinado aqui. A configuração adequada de espelho deve ser um espelho plano, e tem que ter a altura ali também da instalação do espelho, de acordo com o que está aqui na NBR 9050. E o quinto e último item que eu trouxe para vocês, onde mais se erra em sanitários acessíveis, foi a ausência, até apagou aqui, a ausência da barra vertical lateral junto à bacia sanitária na configuração de sanitários que tem parede lateral, certo? A ausência dessa barra vertical aqui, deixa eu ver se eu faço aqui, ó. A ausência dessa barra vertical aqui, que é obrigatória quando você tem uma configuração de sanitário com parede lateral, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, que vocês tenham entendido e não errem nos projetos de vocês, nas adequações de vocês, quando você estiver fazendo aí, trabalhando um sanitário acessível. Eu já acenei, oxe, tem mais gente aqui, ó. Renato Moreira Santos, deixa eu acenar para as pessoas, Cláudio Roberto, Sheila Santana, cadê? Sheila Santana SP e Samuel também, cadê o Samuel? Samuel Lima também, já acenei para todo mundo. Bom dia, Rafael, bom dia para todo mundo que deu bom dia aqui. Eu espero, tem mais um aqui, ó. Arque Márcio Quaresma, pronto, acenei para todo mundo. E é isso, vejo vocês na sexta-feira na nossa próxima live e tenham um excelente dia. Um beijo para vocês.